Bom dia, bom dia. Cadê você que quer no dia de hoje descobrir como sair de onde você está e avançar um pouco mais no seu casamento? Eu espero que você sinta-se à vontade para participar comigo da live de hoje, dando a sua contribuição, colocando a sua pergunta, fazendo o seu comentário. O tema da live de hoje é: no casamento, primeiro faça, depois aprenda. Preste muita atenção no que significa essa inversão comum daquilo que nós entendemos como a melhor forma de encontrar respostas para os problemas que nós temos no relacionamento. A maioria das pessoas irá dizer que precisa se aprender alguma coisa para fazer. E no casamento não seria diferente para essas pessoas. Mas eu proponho no dia de hoje que nós construamos uma mentalidade diferente para que você possa se posicionar como alguém que primeiro faz e depois aprende. E eu vou mostrar para você que na prática isso vai trazer uma mudança significativa na forma como você vive, aproveita e faz crescer o seu casamento todos os dias. Normalmente a pessoa diz: como que se faz um casamento saudável? Né? Essa é uma pergunta que muitos têm, me procuram, mandam no direct, enfim, nas lives. Como que eu faço para ter um casamento saudável? Muitas vezes vai perguntar sobre situações as mais diversas, específicas, mas sempre com a expectativa de saber como é que se faz um casamento saudável. A resposta está na própria pergunta. Você faz fazendo. Faça um casamento saudável fazendo. Hoje a proposta que nós temos é de que nós criemos em nós essa vontade de ter mais atitude. Você precisa no relacionamento, para que dê certo, que tenha atitude. Já viu como é difícil você lidar com pessoas que são vagarosas, desinteressadas, desanimadas? É como se fosse um cavalo que você tivesse que ficar enfiando um ferrão. Ali, pensando, sentindo, vendo o tempo, o calor, como é que tá, como é que não tá, vai vir alguém, nós temos que sair aí com um arreio, ir pro pasta fora. Não sei se vocês entendem de fazenda, mas a questão é essa. Eu acho muito mais complicado ter que estimular e colocar ferrão em cavalo manso, lerdo, cansado, desanimado, preguiçoso, do que segurar cavalo bravo. No dia a dia, isso faz muita diferença no relacionamento interpessoal e no casamento não vai ser diferente. Ter atitude, agir diante daquilo que se propõe, que está ali posto para nós. Não é diferente na criação dos filhos, não é diferente na profissão, não é diferente em qualquer atividade que nós tenhamos. Nós precisamos nos sentir motivados pelo próprio ímpeto, impulso de ir e fazer o que precisa ser feito, atender às demandas necessárias. E o casamento tem muitas. Tem pessoas que ficam por aí e aí reclamam na internet, nos meus posts, no direct, falam: "Ah, mas eu tenho um relacionamento muito ruim, o outro me entende, e nós estamos sempre brigando, nós estamos tendo um problema de afetividade em que a gente não entende o outro, um não se sente confortável com o outro, isso está interferindo a nossa intimidade física e também emocional." Aí a pessoa me diz: como é que eu faço para mudar isso e colocar o meu casamento num trilho saudável? Fazendo, tendo atitude. Para você ver, a maioria de nós, a grande, esmagadora maioria, não tinha a menor noção do que significa casar quando resolveu casar. Não sabia como casar e casou. Por quê? Porque esse era simplesmente o próximo passo. O próximo passo para quem está namorando pode ou não, a depender da escolha, ser o noivado. E o próximo passo para quem está noivado é casar-se. Ah, mas eu não entendo, eu não sei. Quantos aqui de verdade fizeram um curso de noivos para casar?
São muito poucos. E de verdade, quem fez, dos poucos que fizeram, que realmente tiraram dali o seu maior proveito e colocaram toda a intensidade e energia e disseram: eu cheguei no casamento e estava tudo certo, como definido naquele manual que eu tive acesso no curso de noivos. Quase zero. Por quê? Porque nós entendemos naquele momento que era natural, pelo ímpeto, pelo desejo, pelo interesse de estar com o outro, aquela química, a vontade, a expectativa, de dar o próximo passo. Casou. Depois você olha e fala assim: e agora? Que susto! O que aconteceu comigo? Eu passei por essa porta, logo fecharam a porta atrás de mim e eu estou aqui meio perdido, sem saber o que eu faço. É um grande susto. E querem saber de uma coisa? Eu tomei um grande susto. Eu, particularmente, tomei um grande susto. Por quê? Porque eu me julgava muito preparado. Eu já tinha ali meus 30 anos de idade, já havia feito muitas leituras sobre o humano, sobre as relações interpessoais, sobre comunicação, sobre espiritualidade, sobre o evangelho do Cristo, sobre amor, sobre o perdão. Então eu me achava uma pessoa com uma certa maturidade pela idade, pelas leituras que eu fiz, pelas palestras que eu já dava há um bom tempo e pelas observações que eu tive a oportunidade de fazer, pelos relacionamentos à minha volta, dentro da minha casa ou fora dela. Mas eu caí do cavalo. Porque quando eu me casei, as condições em que eu me encontrei do lado de dentro do meu lar com a minha esposa, eu e ela, resolvendo o nosso problema chamado casamento, eu me senti muito perdido. Eu me senti impotente. Eu me senti quase que incapaz, mesmo com tanta bagagem que resolvia os problemas dos meus desafios anteriores. E eu escolhi dar o passo de casar sem saber exatamente o que eu iria encontrar. E agora? Você está num relacionamento em que você gostaria que as coisas fossem diferentes. Talvez não esteja muito ruim, não esteja péssimo, mas você gostaria que estivesse melhor. Por quê? Porque você está passando por um desafio. Porque você está passando por uma dificuldade, seja de comunicação, seja de afetividade, seja financeira, que está relacionada com o seu relacionamento a dois, com o seu lar, com essa vivência, com essa interação séria, profunda e duradoura com uma pessoa a qual nós chamamos casamento. E você que está aqui me vendo, me manda aí, qual é o susto maior que você teve quando você se casou? Eu estou namorando, então eu vou casar e eu acho que vai dar certo, está tudo bem. Você deu o passo, tomou uma atitude, mas não sabia exatamente o que você iria encontrar. Você não tinha ciência perfeita de como resolver os problemas que viriam depois, porque você só estava vendo o primeiro passo. E aí, qual foi o susto que você levou? Eu, particularmente, tive o susto muito claro que eu me achava uma pessoa muito boa, o tal da comunicação e das relações interpessoais. Olha só o nome, que lindo! Relações interpessoais. Minha esposa ouve isso, ela pensa assim: que é isso? Seja mais simples, mas era o que eu pensava, que eu era muito bom nas formas diversas de comunicação, nas diversas possibilidades de relações interpessoais que eu tinha, mas nenhuma delas era um casamento e nenhuma delas era com a esposa que eu vivo hoje. Então, para mim, caí do cavalo. Foi um susto e eu precisei me reinventar depois de muitas dificuldades, me achando capaz com aquilo que eu tinha, mas vendo que não estava dando resultado porque havia atritos, havia discussão, havia desentendimento e isso aborrecia e acabava que cada um saía ferido em razão das diversas situações que todos aqui conhecem. Qual foi o seu maior susto quando você se casou? Conte para mim, mande aqui, faça aqui no chat. Qual foi o maior susto que você teve quando você casou? Aquilo que você não esperava e encontrou quando você deu de cara com a vida a dois, assim como ela é. Então, o que acontece depois que você passou para dentro? E você passa os primeiros meses e você gasta o conhecimento que você tem, a interação e o valor que você gerou como
um preparatório no casamento? É tudo as mil maravilhas. Você passa meses ali assistindo um filminho, cuidando da casa, juntos, beijinho, abraço, se entendendo e satisfeito com aquela pessoa que dá tudo de bom para você. E era a grande expectativa viver todos os dias com aquela pessoa, ter a liberdade sexual, emocional, financeira dos seus pais junto com aquela pessoa. Então, tudo lindo, maravilhoso. Só que depois de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, o filho, cada uma dessas situações representam novos passos que você precisa dar e novos sustos. Eu e você temos sustos permanentes, né? Quase que desenvolvendo uma crise de ansiedade generalizada em razão desses sustos permanentes, em razão dos desafios de novas fases que vão surgindo no casamento, pela mudança do outro, pela mudança profissional, por uma mudança de cidade, pelo primeiro filho, segundo filho, por problemas financeiros, por intervenção de parentes, familiares, problemas de saúde. Novas fases virão e não pararão nunca enquanto nós estivermos vivos e casados. Voltou então a não funcionar, é o que as pessoas dizem. Pô, tava tudo legal, bonitinho, um filho, e a gente se entendeu, passou uma dificuldade aqui e a gente se entendeu. Hoje nosso filho tem 3, 4, 5 anos e a gente voltou a ter uma clareza sobre como nos portarmos com o filho e o casal em casa no dia a dia. A coisa tá funcionando. Aí, pimba, aparece. Seja planejado ou não, o segundo filho bagunça tudo de novo, é um susto, não sabe como reagir, agir com aquilo e diz: meu casamento voltou a não funcionar. Quais são os dois modelos de pessoas que mais comumente a gente encontra no casamento e percebe que isso não dá certo? O primeiro deles é com as fases novas e mudanças no casamento e o susto que tem e uma situação que volta a não funcionar como em algum momento não funcionou até que se aprendesse a ajustar de novo as coisas, por exemplo, o primeiro filho, depois o segundo, depois o terceiro, um problema financeiro, ou um problema de saúde, ou uma presença de um familiar, algo novo que acontece. Posturas inadequadas que a gente mais percebe. Continua fazendo do mesmo jeito até ver se vai dar certo. Vai pondo pressão, fazendo sempre do mesmo jeito, comunicando sempre do mesmo jeito, dando a mesma atenção, demonstrando o mesmo interesse, conversando da mesma forma, abordando, falando, criticando, julgando, sempre da mesma forma, mesmo que esteja percebendo que não está funcionando. Depois, estuda, pensa, reflete, terapia, faz de tudo. Lê os livros todos, assiste palestra, vai nas redes sociais, vê a live do Frederico, faz terapia, faz reflexão, faz meditação e nada de prática. Tá lá o desafio, tá lá o problema, tá tendo uma dificuldade no relacionamento específica demais, mas não dá o passo. Fica ali, refletindo, pensando, terapia, reiki, ou seja lá o que for. E eu não estou criticando, tá? Eu só estou dizendo que a pessoa fica procrastinando o enfrentamento da situação. Então, vamos ser bem práticos. Qual é o modelo que eu sei? Eu sei que funciona e estou sugerindo a você. Vai lá e resolve o problema. Como assim? Vai lá e resolve o problema. Não fica fingindo que o seu casamento continua a mesma coisa de como era há 5, 10 anos atrás e continua agindo como você agia antes. O seu cônjuge mudou, você tem filhos agora, ou você mudou uma condição financeira, ficou mais pobre, ficou mais rico, qualquer coisa dessa vai mudar significativamente a forma como você interage e como funciona ou não funciona essa relação que você chama de casamento. Então, entre ficar aprendendo, lendo, estudando, vindo aqui, assistindo a live, refletindo e pensando o que eu faço, o que eu não faço, como é que é o certo, onde é que eu ajo, onde é que eu mudo. Não, vai lá e faz. Mas não faça do mesmo jeito. Não faça como você sempre fez. Proponha-se e para o seu cônjuge fazer de uma forma diferente. Esse é o modelo que eu sei que funciona, não só para o casamento, mas para todos os desafios que você enfrenta na sua vida.
Principalmente nas relações interpessoais. Se você está tendo um problema com o seu filho de rebeldia, vai lá e resolve. Ah, mas eu vou ler todos os livros do mundo. Não. Você faz o seguinte: você está com um problema específico. Ele está dando birra toda vez que vai no supermercado. Observa bem aquela situação, pede uma orientação para alguém, busca, faz uma leitura muito direcionada sobre aquilo e vai lá e resolve. Você precisa sentar com seu filho, olhar no olho dele e conversar. Agora traga isso para o relacionamento. É a mesma forma. Você veio aqui e assistiu a live. Eu passei para você um conceito. Você achou que ele te serve? Coloque em prática hoje. No problema que você tem hoje. Não espera estudar, entender e dizer: meu casamento não está bom e eu quero uma forma de ter um relacionamento saudável, eu quero refazer, restaurar o meu casamento. E aí é aquele projeto grandioso, amplo, de fazer uma transformação no casamento. Não faça transformação no casamento, resolva o problema de hoje. Seu casamento tá sem diálogo. Vocês passam o tempo todo sem conversar e o máximo que conversa é olhando no celular e diz assim: oi, tudo bem? Bom dia. E você não está se sentindo bem com isso? Vai lá, fala. Vai lá, pede para mudar. Frederico, não adiantou. Por quê? Como você pediu? Dessa forma, pede de outra. E aí você vem e me pergunta uma sugestão, me pergunta no direct, me pergunta na live, faz uma mentoria. Chega lá, não coloca em prática. Resolva o problema de hoje com o que você tem. Use a informação e a habilidade que você tem para dar o passo e resolver o problema do seu relacionamento hoje. O diálogo está truncado? Vá lá e resolva. Eu estou com um problema sexual. A gente não se encontra na cama, a gente nem vai para a mesma cama. Então pega e resolve. Você não precisa ser doutor em casamento para resolver o seu problema específico que você está vivendo e que sabe que está matando aos poucos a sua relação e fazendo escorrer pelos dedos o amor. Então, faça isso. Vá lá e faça. Ô Frederico, você está dizendo para mim que a gente não precisa aprender, que a gente não precisa de conhecimento? Não estou dizendo. Você precisa do conhecimento que você tem hoje para tomar a sua atitude hoje. Vai lá, pega o que você sabe, age, resolve o problema na tora. Não é na força, não é na agressividade. É no sentido de você colocar a sua energia, colocar a sua intensidade. E aí, feito isso, você tira e registra o aprendizado que você teve daquele conjunto da experiência. A dúvida, a tentativa, o erro, o acerto e o que você aprendeu com isso. Amanhã vai ter um outro problema, você usa isso que você já conquistou hoje, resolve aquele problema, passa por essa experiência, usa o que você sabe, passando pela dúvida, passando pelo teste, o erro e o acerto. A Priscila me perguntou qual seria a melhor forma de abordar. Depende do pedido que você quer fazer ou da mudança e o problema que você quer resolver. Depende da pessoa com quem você está interagindo. Mas, via de regra, a melhor forma que eu tenho para te mostrar, ainda de uma maneira um pouco genérica, sem especificar o fato ou a situação que você está vivendo, que depois você pode me procurar no direct, eu vou te atender, vou conversar com você com maior disposição e atenção, tem atitude. Qual seria a melhor forma de abordar? É você chegar e resolver. Ah, mas eu estou agoniada. Gente, eu fiz uma mentoria ontem. Escuta essa. Eu fiz uma mentoria ontem, uma sessão de mentoria ontem, em que a pessoa, esposa, me narrou anos de uma coisa que aborrece profundamente ela e com razão. É uma coisa bastante significativa. Eu perguntei assim, mas aí você já disse para o esposo? Não. Então você nunca pediu para ele agir diferente? Não. Então me diga, qual é a melhor abordagem? A melhor abordagem é não deixar de resolver o problema. A melhor abordagem é não fingir que não existe o problema e depois ir parar na depressão, com remédios, com terapia, para dizer que o casamento não valeu a pena. Talvez muitos casamentos que aqui estão e com os quais eu converso todos os dias, com situações que são de quase chorar, só estejam como estão porque alguém não abordou. De que forma? Da forma que dá. Vai lá e faz, pega e resolve. Essa é a minha sugestão.
tá? Cada caso específico, cada pessoa que você convive vai justificar uma forma diferente de você abordar. Mas o que eu sugiro é, pegue o que você conhece da pessoa, pegue o que você conhece de si mesmo e vai lá e faz. Resolve. Conversa. Coloca na mesa. Se você não fizer isso, você, primeiro, nunca vai ter a possibilidade de resolver. Segundo, você nunca vai aprender nada com isso, porque você vai ficar sempre na expectativa de entender o que está acontecendo, mas não põe a mão na massa. Essa é a minha sugestão na live de hoje. No casamento, primeiro faça. Vá lá, resolva o problema, tenha atitude. Depois você aprende a fazer de uma forma melhor. E você diz: da última vez eu fiz assim, meio que de forma grosseira, rústica, sem muito conhecimento. Mas funcionou mais ou menos, não tanto, mas eu recolhi e registrei o aprendizado que eu tive desse conjunto da experiência e da próxima vez eu faço um pouco melhor. Divórcio em andamento. Qual a orientação? Você não quer que ele aconteça? Pise no freio. Você quer que ele aconteça? A sua história deixa claro para você que você perdeu a sua identidade, que você deixa de cumprir um propósito seu como criatura, que é sempre mais importante do que o casamento. Porque talvez você e o outro tenham se desencontrado, tropeçado nas próprias atitudes, na falta de entendimento sobre a relação a dois, ou seja, errou, mas não entende mesmo e já está num ponto em que você já tem a certeza, a convicção de que não existe mais forma, é uma liberdade sua. Eu não vou dizer para você divorciar e não vou dizer para você aturar. Eu não sei o que está envolvido nessa decisão sua. Eu não sei qual é o casamento que você tinha. Eu não sei o que a pessoa está dizendo para você que, caso não divorciem, vai fazer para que esse casamento junto com você dê certo. Mas, se você não está interessada em continuar o divórcio, freie. É sobre o que nós estamos falando, atitude. O que acontece é que a vida vai nos levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não leva para um lugar bom. Então, quase tudo que eu pudesse resumir aqui, do que é mais importante eu apresentar para alguém para transformar o seu casamento é: assuma as rédeas da situação. Diga o que você pensa, peça o que você quer, haja, tenha atitude, seja enérgico, não agressivo, mas enérgico, energize-se, coloque-se de frente, bem postado no seu relacionamento com o seu cônjuge. Ninguém aguenta ficar deitado perto de alguém que tem muita energia. Então, se o seu casamento está acomodado, principalmente, é um desânimo só, uma frieza, uma negligência, uma indiferença, põe energia nisso aí. Ah, mas eu queria passear, ele não passeia. Cria situações para passear. Ah, mas eu queria o sexo, ele não quer. Então, cria situações para acontecer. Ah, mas aí eu vou fazer papel de palhaço, eu vou ficar oferecendo, vou sugerir alguma coisa. Eu escuto muito isso. É porque você está fazendo do jeito que você fazia há 10, 15 anos atrás. É uma daquelas duas posturas ou modelos que eu mencionei. Continua fazendo do mesmo jeito até ver se aquilo uma hora dá resultado. Ou estuda, pensa, reflete, faz terapia, estuda livro, faz um monte de coisa, meditação e não toma atitude. Ou toma atitude sem fazer nada diferente daquilo que fazia antes da coisa dar errado. Ou seja, se estava dando errado, é porque o que estava fazendo já não estava funcionando. Ou fica protelando, jogando para frente, procrastinando aquilo em razão e a justificativa de estudar mais, de entender mais, de escutar mais live de Frederico, de ver mais posts, de estudar o curso do fulano de tal. Tudo bem, pode fazer, estamos aqui para oferecer o nosso serviço, mas com a atitude sua. Vai lá e faz. Esquenta esse relacionamento, põe quente nesse negócio, porque eu duvido que não dê certo. Ah, mas o meu relacionamento faz 10 anos que a gente está muito frio, ele nem olha para mim, eu nem olho para ele e já perdeu. Você está aí ainda? Você mora na mesma casa? Vocês têm filhos ou não? Olham um para o outro? Vocês escolheram que ainda estão esbarrando-se no mesmo lugar? Tem uma chama de sentimento, tem uma possibilidade de esquentar, tem uma possibilidade de virar fogueira de novo. Basta que você comece a andar com isqueiro, acendendo toda hora, de um jeito novo,
fazendo e tendo atitude. E aí você vai aprendendo e fazendo de uma maneira diferente, e aí você erra de um jeito, pergunta para o Frederico como, vai no direct, fiz isso, deu errado, e a gente vai conversando e você vai experimentando. Eu tenho certeza que em muito menos do que os 10 anos que você está vivendo nessa agonia, nessa angústia de um relacionamento que quase não faz sentido, em muito menos que isso, talvez 1 mês, 2 meses, 6 meses, 10 meses de mudança de atitude, você vai ter um relacionamento novo. Vale ou não vale a pena? O meu divórcio já está em andamento. Eu sempre achei de ficar fazendo papel de boba. Eu comentei isso agora mesmo, né? É porque justamente a gente tem a impressão de que quando não dá certo, a gente está fazendo papel de bobo. Não, quando a gente não dá certo, a gente simplesmente é uma pessoa que tenta. A gente tem uma aversão ao erro, ame o erro, eu amo o erro. Acontece aqui no escritório determinadas coisas, eu falo pro meu colaborador que é mais próximo de mim e fala assim, olha, eu adoro errar. Porque quanto mais eu erro, mais rápido eu chego no acerto. Na certeza do que não deu certo e na certeza do que vai dar certo. Faça, peça, haja, faça o que você sente que precisa ser feito hoje no seu relacionamento. Dê o próximo passo. Eu vou usar o exemplo de novo que eu usei lá atrás. Olha, quando você estava no noivado e foi para casar, você não sabia tudo. Mas era o próximo passo. E você deu o passo. É uma atitude. Chegou lá, assustou. Igual eu. Contei minha história aqui. O que foi que aconteceu comigo? O susto que eu tomei quando eu me achava um cara muito apto para as relações interpessoais. Cheguei no casamento e caí do cavalo. Porque não estava funcionando, a roda não estava rodando. E eu precisei ressignificar a forma como eu acho que é o jeito certo. Sabe como? Agindo. Atitude. Conversando, discutindo, falando sobre as conversas difíceis. Se você não está tendo conversas difíceis e está remoendo, reclamando, choramingando, eu vou dizer para você, não vai rolar e você está errado. Você está errado se você está reclamando aborrecido e não está tendo a atitude de ir lá dizer, de ir lá perguntar. Ah, mas é porque vai dar discussão. Procura um jeito de fazer sem que vire discussão. A da última vez virou briga. Faça de um jeito que dessa vez não vire briga. Mas não deixe de agir sobre um problema que está sufocando o seu coração, principalmente, ou que está ali na mesa para todo mundo ver, uma coisa visível que esteja dando errado e não esteja funcionando bem no seu relacionamento. Então, esse é o modelo que eu sei que funciona. Vai lá, resolve o problema. Usa o que você sabe, ainda que seja pouco, sobre aquela situação na relação, pode ser uma coisa nova, você ainda não entendeu sobre aquilo, não aprendeu sobre isso, vai lá, põe tudo. Faz do seu melhor jeito, põe energia, vai para resolver. Deu certo, deu errado, aprende com os erros e acertos, registra aquilo. Amanhã aparece um outro problema, você vai lá, resolve com o que você sabe, põe tudo, dá certo, dá errado. Tira o resultado dessa experiência, registra o seu aprendizado. Sabe o que eu vou dizer para você agora? Guarde essa. Se eu disser e fizer sentido para você, por favor, vai lá e clica no curtir, manda um joinha para mim, dá um sinal de que você está aí e pegou. Preste bem atenção nessa frase. Resolva todo dia um probleminha no seu casamento, aprenda com eles e você não terá problemões no seu casamento. Resolva todos os dias um probleminha no seu casamento e aprenda com essa experiência. E você jamais terá problemões no casamento. Guarda essa, porque se você está fugindo do probleminha de ontem, do probleminha de hoje, você está empurrando com a barriga, é a mesma coisa de você passar um mês colocando tudo que você varre na casa debaixo do tapete. A hora que você levantar esse tapete, você vai ver, de uma forma comparativa, um relacionamento insuportável, insustentável. Sabe por quê? Porque você empurrou com a barriga. Porque você não quis enfrentar aquele probleminha razoável, um pouco difícil, e agora vai ter que enfrentar um problemaço, que é um relacionamento frio
indiferente, sem pontos de conexão, conforme nós falamos na live de ontem, e aí você se vê sem a matéria-prima mínima necessária, porque você próprio quer resgatar o seu casamento, mas você não acredita nisso. Você próprio quer resgatar o seu casamento e não sabe se vale a pena. Você próprio fala que eu nunca consegui resolver, ou não quis resolver, ou o problema está grande demais e agora eu vou resolver. Preste muita atenção nisso. Juntei tantos probleminhas que hoje me encontro um problema imenso. Então, está validando isso que eu estou falando. Priscila, não é o fim da picada. Você só vai precisar de um pouco mais de energia, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de um suporte, você vai precisar de um conhecimento mais intenso e mais energia e disposição. O problema, Priscila, e você que está me vendo, é que quando a gente empurra o probleminha que a gente poderia resolver com um pouquinho de energia, um pouco de pressão, a gente vai resolver um problemão reunido justamente quando a gente já se desgastou, está cansado e quase não acredita mais que vale a pena. Então a gente troca um momento em que a gente está motivado para resolver um probleminha no dia a dia por um momento lá no futuro em que nós estaremos diante de um problemão e cansados, desmotivados. Então não vale a pena. Minha sugestão com a live de hoje é que você assuma a responsabilidade por resolver o problema que você tem hoje, tendo atitude. Você não faz um casamento maravilhoso. Você faz um casamento que tem probleminhas resolvidos todos os dias. E depois de 10 anos você vai dizer: nós temos um casamento bom, nós construímos uma família saudável, nós temos um relacionamento que faz sentido, nós temos um casamento próspero, apesar dos desafios. Por quê? Porque nós fomos aprendendo e crescendo com cada probleminha que representa um degrau nessa escada. Agora, experimente você empurrar com a barriga, não enfrentar, não dizer o que pensa, não querer uma discussão, não querer uma conversa difícil, evitar todas as vezes que você tem que se dispor com uma energia maior na sua relação e fica ali, abafando o seu coração e também ignorando o coração sofrido do outro que está ali em silêncio obrigatório, porque não há uma busca por uma conexão. É como se você tivesse diante de você, na hora que você abriu os olhos e se percebeu, uma escada com 100 degraus para você ter que pular de uma vez só. E já desanimado e desacreditado que esse casamento talvez valha a pena, porque os anos cansam. Só não cansam quando você vem de vitórias em vitórias, pequenas e pequenas. Quem vem de vitórias em vitórias tem no tempo um grande motivador para continuar. Quem não vem de vitórias e vitórias e vem só observando o problema se avolumar e crescer de frente à sua frente diante de si, tem no tempo um grande inimigo, porque o tempo construiu uma montanha que nós não sentimos capazes de subir, de vencer. Faça isso no casamento. Primeiro faça, depois aprenda. Essa atitude, essa configuração mental vai fazer de você uma pessoa imbatível no seu relacionamento. Se fez sentido para você, compartilhe com alguém que passou pela sua cabeça. Passou pela sua cabeça, é um sinal de que você lembrou daquela pessoa e, mesmo que inconscientemente, vinculou com alguma coisa que essa pessoa está vivendo e que você sabe, que você participou. Compartilhe com ela. Essa live vai estar no feed daqui a pouco. Eu vou colocar como eu sempre faço. E eu espero você amanhã, aqui, neste mesmo horário, 7h07, comigo. E não se esqueça, não venha sem ele, o coração. Te aguardo.